Bom dia. Mil perdões pelo meu pequeno atraso. Tive um imprevisto na saída de casa e tive que correr para chegar aqui. Gente, vamos lá então? Vamos nessa. Bom, como o Gabriel já fez, deu boas-vindas a todos vocês. E eu vou ser o mestre de cerimônias aqui hoje e vou mediar o papo com as nossas convidadas. Então, eu quero agradecer a presença de todos nessa edição do Café Empresarial. E eu quero pedir para vocês, então, para a gente poder dar início, para que coloquem os seus telefones celulares no modo silencioso, para que a gente possa ter um trabalho aqui sem interrupções, né? Esse evento está sendo filmado e fotografado, né? E posteriormente vocês vão ter acesso a esse conteúdo nas nossas mídias sociais, né? Eu quero agradecer em nome dos diretores e conselheiros da SEC e também em nome do Invoz, que é o parceiro na realização desse evento. Vocês estão vendo na tela, é o QR Code para vocês preencherem o nosso questionário sobre a palestra, também com sugestões e avaliação de cada um de vocês. É sempre importante que vocês façam esse feedback para todos nós, para que a gente possa seguir aperfeiçoando esse trabalho e trazendo sempre temas do interesse de cada um de vocês. Eu gostaria então de chamar ao palco os diretores da SEC, o Eduardo Piloto, o Gabriel Araújo e o Wagner Siqueira, e também o Luiz Pascotto, diretor do Invoz, que tem organizado o café empresarial desde o ano passado. Gente, por favor. É sempre assim, ninguém quer começar. Vamos, Jóia. Está bem cruzado. Nós fizemos uma reunião antes aqui para ajustar, mas chega na hora sempre assim. Eu não Eduardo, eu sou diretor aqui da SEC, diretor voluntário, junto com o Gabriel e o Wagner, que vai chegar um pouquinho mais tarde aqui, né? Sempre é uma alegria ver a casa cheia, com assuntos que ajudam nossas empresas, né? E o que eu falo para você, tudo que hoje a gente teve um evento no Sindicato do Comércio, né? E qual que é a dificuldade de todo mundo, seja uma valeria, seja uma locadora, seja o que for, né? Ter pessoas treinadas, motivadas, que preocupam sua empresa, né? Então, hoje de manhã, eu sou diretor de uma empresa de autopeças aqui na Centro, né? Tem cerca de 80 funcionários. De manhã eu falei, nossa, quem será da Trical que se inscreveu? Eu fui aqui com a pessoa da qualidade, produção, comercial e RH. Porque é uma coisa importante, entender essa reunião, nada mais é uma normatização do que vocês já estavam fazendo, acredito, né? Tirar as dúvidas e tentar criar um ambiente de trabalho melhor, né? Aproveitar e falar que a SEC, sempre esses eventos aqui, essa opinião é importante para a gente saber os próximos eventos. O próximo evento é 29 de abril, e a gente vai fazer gestão de tecnologia, IA, alguma coisa bem prática, alguma coisa que venha ajudar nossas empresas, né? A gente tem uma série de treinamentos aqui à noite, hoje tem 3 turmas do Senai funcionando ao mesmo tempo, sempre tem qualificações. A gente também tem que estar preocupado também com a parte social, a gente tem balé, tem jazz, tem taekwondo, tem que tentar melhorar o entorno, né? Então hoje, se a gente quer uma sociedade melhor e mais justa, é através de conhecimento como hoje. Então, agradecer a vinda de todos, né, e falar, dia 29 tem esse novo evento aí, e vamos aproveitar ao máximo hoje. Bom dia, tudo bem? Na última vez eu dei boa noite, né? Era um evento só de mulher, eu estava me sentindo impressionado. Teve curtido depois que eu fui ver que feito uma piada, era a transmissão ao vivo de Campão, por isso que eu dei boa noite. Bom dia a todas e a todos, obrigado por terem vindo. Nós aqui somos uma associação de empresas, né? E o que é uma associação de empresas? É uma reunião de várias empresas com uma finalidade comum. Qual que é a nossa finalidade? Geração de emprego e renda. Tá? Tudo que a gente for pensar aqui de ações da SEC é focado nisso, é focado em fomentar o seu negócio, é focado em trazer relação entre as empresas
Então eu deixo aqui, estou vendo muitos associados à SEG aqui hoje, é uma alegria muito grande para nós como diretores ver esse auditório com bastante associados. Tem muitos que ainda faltam, né? Mas a gente chama ali devagarinho. E quem não for associado, fica o convite. Né? Somos uma associação aberta. Tá? Não há dificuldades de entrar. Basta ter boa vontade, uma taxa de associativa super baixa também. Não é isso que a gente visa. A gente visa pessoas que queiram vir para agregar. Né? Toda vez que você está num ambiente com vários empresários, surgem oportunidades, surgem novas ideias, e é isso que a gente tenta fomentar aqui. Tá? Nós temos alguns benefícios que nós fazemos essa compra compartilhada para melhorar para os associados, por exemplo, plano de saúde, é algo que a gente contrata com 3 mil vidas, nós conseguimos diluir sinistralidade. Então, por exemplo, uma empresa com 30, 40 funcionários, que eventualmente tem um caso de câncer, por exemplo. Fora a sinistralidade, você vai ter um ajuste altíssimo. O que a gente faz aqui? A gente tem 3 mil vidas para quê? Para diluir essa sinistralidade, para a gente ter um poder de negociação maior. Fora outros benefícios, a gente fala com o clube de compra, que a gente vai lançar em breve também, e dentre outros benefícios. Então, fica aí o nosso convite para quem é associado a se associar. Muito obrigado e um ótimo evento a todos. Bom dia. De verdade, tá? Gente, é prazer estar aqui. Meu nome é Luiz Pascotto, eu represento o Invoz. É um prazer estar aqui colaborando com esse café. A gente sempre tem gente nova, né? A gente já explicou aqui o Invoz, mas como a gente vê pessoas novas aqui, eu vou explicar um pouquinho do que é o Invoz e por que nós participamos desse café. Tá? O Univoz é uma associação de pessoas aqui em São José dos Campos que tem um propósito em comum. Né? São pessoas voluntárias que têm alguma história no mundo corporativo, no mundo empresarial, na vida pública, etc. Querem compartilhar essa experiência entre os outros e fazer, executar ações de bem para a sociedade em comum. Então, é uma associação que foi idealizada pelo engenheiro Cid Silva, né, famoso, fundador da Embraer, foi ministro de infraestrutura, foi presidente da Petrobras, né, e ele idealizou esse grupo inicialmente para a gente pensar em ações para o desenvolvimento de São José dos Campos, e depois foi evoluindo. Né? Então, hoje o Invoz tem várias iniciativas para o bem social, para o bem da sociedade. E a forma como nós atuamos, a gente não tem staff, não tem gente contratada, né? São todos voluntários, e a gente se conecta, procura identificar ideias que estão aí no ar, na sociedade, só que estão fragmentadas, né? Estão na cabeça de várias pessoas que não estão se conectando. E a gente, quando identifica uma oportunidade, acha que a gente consegue, com o nosso capital intelectual, né? Com o nosso network, juntar isso e fazer acontecer, né? É o que nós fazemos. E nós atuamos em 3 pilares, basicamente. O primeiro deles é a cultura aeronáutica. A gente quer perpetuar, né, essa cultura aeronáutica que se formou aqui em São José dos Campos, que é majestosa, mas, por incrível que pareça, muita gente não sabe. Né? Não sabe aqui em São José dos Campos e no Brasil também. Né? Então, esse pilar é para difundir essa cultura, para difundir o interesse. A gente atua de várias formas. Uma das formas é editando livros. Né? O Rui é nosso diretor de cultura e é um dos grandes estimuladores dessa cultura. Né? O Rui escreveu um livro que chama-se Saga. Né? Ele conta a história da aviação no Brasil, mas é muito mais que a aviação. Ele tem a história do Brasil em muitos momentos e a gente consegue entender como foi até a criação da Embraer, o que nós passamos, etc. Recomendo muito. É um pilar de cultura aeronáutica, a gente também trabalha em curadoria de museus. O outro pilar é de educação, né? Então o Invoz procura conectar ideias de educação e talvez o maior símbolo disso é o Congresso de Educação que o Invoz faz, né? Agora vai ser em maio. Eu estimulo vocês a olharem o nosso site, lá tem os detalhes do Congresso. Também tem um programa que chama-se Primeiro Computador, no qual a gente coleta computadores usados e coleta, né, com a parceria da DualSys, aqui do Wagner da SEC, a gente recupera esses computadores e depois doa, né, para escolas.
Tá? Então, se vocês tiverem nas suas casas, nos seus condomínios, ou souberem de alguém que tem um computador usado, né, e não quer mais, em vez de deixar lá na área de serviço, por favor, procure um código, a gente coleta e doa. Tá? E o terceiro pilar é do empreendedorismo. Tá? A gente acha muito importante a gente estimular o empreendedorismo, facilitar, né, trazer ideias. E essa é a razão pela qual nós nos unimos aqui à SEC. Tá? A gente se uniu a esse café. O nosso papel aqui é discutir com eles temas que são do interesse da sociedade, né? No caso, do interesse dos associados. A gente procura definir temas e procura também fazer a divulgação. Tá? E hoje é um exemplo, claro, da veia de empreendedorismo. Nós vamos falar de NR1. E NR1 tem muito a ver com empreendedorismo hoje, né? Não é só uma regulação. Acho que muitos aqui já perceberam que hoje saúde mental, né, ela deixou de ser um periférico dos nossos negócios. Antigamente a gente falava, empreender, a gente precisa, faz parte do empreendedorismo, faz parte de quem trabalha nos negócios, né, ter resiliência, se doar, mas a saúde mental era meio periférica. Né? Hoje ela é vista como um parâmetro essencial, né, na construção dos nossos negócios, no monitoramento dos nossos negócios. Então é para isso que a gente atua, essa conexão do empreendedorismo, né, do INVOS com a SEC. Eu espero que vocês tenham tenho certeza que vocês vão ter um evento muito útil e muito aplicado. E que tenhamos então uma ótima manhã. Muito obrigado. Obrigado, Gabriel. Gente, eu quero, antes de dar continuidade, agradecer a presença da senhora Ruth Zorneta, da Secretaria Municipal de Educação, que está presente aqui, e trazer uma informação sobre esse tema. Quem acompanha o Café Empresarial com frequência deve se lembrar que no ano passado a gente já tratou um pouquinho sobre NR1, e a gente voltou a esse tema agora para dar uma abordagem um pouco mais prática do que é necessário fazer. O Pascotto destacou a questão da saúde mental no ambiente de trabalho e isso tem se tornado, vocês já devem ter sentido na pele, um problema bastante recorrente. De 2023 para 2025, o número de afastamentos por adoecimento mental praticamente dobrou no Brasil. No ano passado, mais de 500 mil de trabalhadores tiveram pelo menos 3 meses de afastamento por causa de problemas relacionados a estresse, burnout, esgotamento, ansiedade, e isso tem se tornado cada vez mais frequente no ambiente de trabalho. Esse ambiente competitivo, esse ambiente desafiador, a pressão por resultados, a pressão por metas e tudo mais, tem feito com que muitos trabalhadores acabem adoecendo. E a gente precisa pensar no trabalhador, não só o trabalhador que adoece, como o trabalhador que provoca o adoecimento. Muitas vezes, na ânsia de conseguir o resultado, as lideranças provocam, elevam a pressão e tornam isso um problema. Com 500 mil trabalhadores afastados, não tinha como o INSS, a Previdência Social, não se mexer. É um custo muito elevado para o Brasil sob 2 aspectos. É um custo produtivo, que afeta diretamente vocês, e é um custo para o Tesouro Nacional, pagar por esses afastamentos, e é um custo para toda a sociedade. Então, está caro demais a gente manter as coisas como estão. Se a gente não pensar pelo lado humano, que já seria mais do que suficiente, né? Sobre o aspecto econômico, os números mostram que isso é preciso mudar, e agora a regulação vem em cima. E para quem está muito tempo no mercado de trabalho sabe que no passado o problema era muitas vezes ergonômico, lesão por esforço repetitivo. Agora a lesão está na mente, e isso é muito importante, por isso que é fundamental que a gente trate desse tema aqui. Então eu queria destacar a presença das nossas convidadas, que é a Gabriela Salomé Nunes e a Tatiana Junqueira Ruiz, que vão trazer nessas próximas 2 horas esse debate sobre gestão de pessoas e a NR1. Eu gostaria de convidar a Gabriela e a Tatiana para subirem ao palco, por favor. Enquanto isso, eu vou ler o currículo delas.
A Gabriela Nunes é ergonomista certificada e membro da Associação Brasileira de Ergonomia, com 14 anos de experiência na área, sendo 10 deles no Serviço Social da Indústria, o SESI. Ela é fisioterapeuta e mestre em Engenharia de Produção pela Universidade de São Carlos. Possui MBA em Ergonomia, Processo e Produto pela Faculdade Inspirar. A Tatiana Junqueira é sócia fundadora da TJR Advogados. Ela é advogada formada pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC. Tem especialização em Direito do Trabalho, também pela PUC, com especialização, com mérito pelo Northwest Pritzker School of Law. É Northwestern. Northwestern. É uma faculdade em Chicago. Possui também especialização em Gestão de Pessoas, Compliance Trabalhista pela Fundação Getúlio Vargas e foi reconhecida pela Best Lawyer por 2 anos consecutivos, em 2021 e 2022, e é membro da Women's Law Network. Gente, eu quero convidar vocês a se sentarem e assumirem o comando de tudo. Fiquem à vontade. Daqui a pouquinho, no final da apresentação, eu volto para mediar as perguntas da plateia. Então, fiquem à vontade, gente. Obrigado. Bom, então, bom dia a todos. Obrigada. Queria agradecer primeiro a SEC pelo convite, né, de mais uma vez o SESC estar contribuindo com esse fórum, é bem importante, a gente fica muito feliz em poder trazer informações relevantes da indústria. Agradecer ao Rui pela introdução. Vamos conversar um pouquinho sobre a NR1, né? Esse tema ele ganhou notoriedade desde que, né, começou-se a se falar sobre a mudança, uma possível mudança da norma, depois quando saiu lá a publicação do que seria esse formato. Desde então, vocês já devem ter participado de inúmeras palestras, inúmeros fóruns, inúmeras discussões, né? O tema ficou super em pauta. O que mudou de lá para cá, né? Como a gente está bem próximo agora da vigência efetiva da norma, né, a partir de maio, a gente percebe que antes os fóruns eles estavam muito mais relacionados em entender o que essa norma traria de novidade. Beleza, todo mundo entendeu, todo mundo conseguiu compreender o que a norma traz ali de conteúdo, e agora a gente precisa entender como de fato isso vai ser aplicado e como isso vai trazer benefícios para as organizações. Então a gente deslocou um pouquinho o foco de discussão. Além disso, eu acredito que vocês também tenham tido a oportunidade de verificar o lançamento do manual, né, que era uma solicitação das indústrias para que essa aplicação pudesse ser realizada de acordo com o que o Ministério do Trabalho espera. Então, o manual ele trouxe algumas informações importantes para a gente nesse quesito, inclusive ajuda a esclarecer algumas dúvidas que eram muito questionadas anteriormente, né? Quem fica com esse pilar? Sobre qual guarda-chuva dentro da minha organização eu vou tratar os riscos psicossociais? E a norma traz, o manual ele traz algumas informações bastante claras sobre isso, né? Acho que ficou bem mais definido, bem estipulado a importância da ergonomia nesse quesito. Ele traz a importância da análise ergonômica preliminar, da análise ergonômica do trabalho, considerando que os fatores psicossociais já eram considerados dentro da ergonomia e reforça ali a importância da integração com os demais setores da empresa, né? No fim das contas, a grande novidade da NR1 não são os fatores de risco psicossociais, é a integração desses fatores e da ergonomia no processo de gerenciamento de riscos ocupacionais. Então é sobre isso que nós vamos falar um pouco hoje, tá? Então, o nosso tema ficou como fatores de riscos psicossociais, proteger a empresa e cuidar das pessoas. É sempre importante ter em mente essa diferenciação, né? Uma dúvida que ainda perpetua, a gente recebe muito isso lá no SESI, né? Esse questionamento, principalmente quando as empresas têm dúvidas sobre como abordar os fatores de risco psicossociais, a gente observa ainda uma confusão entre os conceitos do que seria individual e do que é populacional. Então, se eu pegar somente o conceito fator de risco psicossocial, eu estou me referindo a tudo que interage com a vida de um indivíduo. Então, eu estou falando ali do acesso dele a alimentos, de água e esgoto, serviços sociais de saúde, habitação, idade, sexo, fatores hereditários e várias coisas que saem da nossa alçada. Mas então, como que eu vou tratar isso dentro da organização? É aí que vem o recorte. A gente está falando dos fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. Então, eu preciso ter essa distinção do que é individual para aquilo que é populacional. E qual é a população
de atenção ali que a gente vai estudar? A população dentro da empresa. Então eu vou pegar tudo aquilo que é frequente para um mesmo setor, para um mesmo grupo, né, para um mesmo GHE, e a gente vai fazer o recorte de acordo com a característica de cada organização. Mas é importante ter em mente que a gente não vai dar conta de trabalhar as relações do indivíduo fora do espaço industrial, né? A gente tem visto aí várias empresas que às vezes têm uma abordagem, né, diretor de felicidade, a gente precisa garantir que todos os funcionários estejam 100% motivados, e uhul, e festa. Gente, muito legal, isso pode ajudar a melhorar o clima organizacional, que vai ser um dos pilares aqui que a gente vai considerar. Mas não é disso que a norma fala, não é isso que a norma traz. A gente precisa garantir que as condições de trabalho sejam saudáveis, que esse funcionário tenha um espaço para ele conseguir levar ali as ideias dele, que ele tenha uma comunicação clara com os pares de trabalho, que ele tenha clareza a respeito daquilo que é solicitado dele dentro da empresa, e assim por diante. E aí, a partir daí, a gente consegue falar dos fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho, que é o nosso foco. Então, voltando lá na conceituação, né? Então, fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. É muito importante perceber ao final dessa frase, pois existem outros aspectos relacionados ao tema psicossocial que estão fora do campo de trabalho, que não estão relacionados e, portanto, não vão ser incluídos no gerenciamento de risco ocupacional. Eu não posso levar para o meu inventário de risco uma condição do funcionário no ambiente particular dele, tá bom? Isso está lá no guia de informações sobre o fator de risco psicossocial expedido pelo próprio Ministério do Trabalho. Então, quando a gente fala sobre o inventário, né, como que eu vou levar essas informações ali para o meu inventário? É importante sempre ter em mente o mesmo conceito que a gente tem para os demais riscos que vão ser considerados dentro do nosso PGR. Ter o conceito ali que perigo é algo que pode causar o dano, que o risco é a chance de que esse dano realmente aconteça. Então ele vai entrar dentro do nosso inventário, assim como os demais, tá? Então assim como eu tenho ali um risco físico, né? E como exemplo eu trouxe aqui um ruído intenso, eu posso ter como consequência uma perda auditiva. Quando eu falo ali do risco químico, eu posso ter ali a utilização de solventes dentro do meu ambiente industrial. Qual seria uma possível consequência? A intoxicação. Quando a gente fala do risco ergonômico, e aqui é uma separação apenas didática, porque o psicossocial ele está dentro do risco ergonômico, eu posso ter ali como exemplo uma postura inadequada que pode ocasionar no meu funcionário dor muscular. Da mesma forma, o risco psicossocial pode ser verificado dentro da empresa através do estabelecimento de metas abusivas, metas de impossível atingimento, metas que não são compatíveis com o número de efetivos que eu tenho naquele setor, ou até mesmo o isolamento, né? Hoje a gente tem o trabalho remoto, que ele traz flexibilidade para muita gente, mas que ele também precisa ser gerenciado, senão ele vai me gerar ali um outro problema que eu preciso trabalhar dentro da organização. E como possível consequência, veja, possível, não estou dizendo que todos os funcionários que estão submetidos a isso vão desenvolver, mas como possível consequência nós temos ali as crises de ansiedade, os quadros de burnout e os quadros de depressão. E é lógico, isso aqui também, ele não precisa ser necessariamente relacionado apenas ao fator psicossocial do trabalho, tá? Ele pode ter correlação com predisposição, com outras questões que vão fugir, como a gente já citou, do nosso alcance, tá bom? Então é importante ter essa conceituação bem clara, porque aí a gente entende que a empresa não é responsável por toda a saúde mental do funcionário, é responsável por oferecer um ambiente de trabalho saudável para que esse funcionário desenvolva suas atividades. Então vamos falar sobre 5 ações práticas que podem ser colocadas já, né, em ação para tornar esse ambiente de trabalho mais saudável. A gente fala muito do inventário de risco, muito do levantamento, mas e depois? Eu fiz esse levantamento, ele vai gerar ali para mim uma série de riscos, um plano de ação e o que eu posso fazer para mitigar. Então, primeiro ponto, escuta ativa. A NR1 ela traz, né, a importância de ter um canal ali para denúncias, para comunicação, então isso é importante. É importante que seja um canal confiável, um canal neutro, que o funcionário se sinta seguro em levar essas informações, né? Até a doutora Tatiana vai trazer algumas informações sobre isso na apresentação dela, mas é importante que o funcionário ele tenha a confiança neste canal. Se esse canal for a pessoa do RH, de quem de repente ele precisa levar uma informação, essa informação não chega. E a gente perde a sua oportunidade de gerenciamento. Então é importante ter esse canal bem estabelecido. Algumas organizações adotam também
a disseminação de multiplicadores. Então, seriam pontos focais. A gente sabe que em todo grupo de trabalho tem aquelas pessoas que às vezes não têm necessariamente um cargo de liderança, mas serve ali como um ponto de apoio naquele setor. É o ponto de sabedoria que todo mundo procura quando precisa de uma recomendação, quando precisa de um direcionamento. Então, algumas empresas têm trabalhado com essas pessoas como multiplicadores, como brigadistas, né? E aí tem vários nomes, vários programas, brigadistas da mente, enfim, eu não vou recordar outros nomes agora, mas é uma possibilidade também. Algumas organizações estão capacitando grupos de funcionários para servirem como pontos focais e direcionar até mesmo as tratativas, né? Então, poxa, foi identificada uma situação não muito legal ali dentro do posto de trabalho. E aí esse funcionário é o responsável por direcionar a forma de tratativa. A gente vai levar isso para a CIPA, a gente vai levar isso para o canal de ouvidoria, a gente vai trabalhar internamente com a liderança imediata. Então seria uma pessoa focal para ajudar nesses direcionamentos e servir também como esse primeiro contato, esse ponto de escutativa dos funcionários. Segundo ponto, reconhecer falhas. É importante a gente ter em mente que o nosso sistema de produção, embora muito ali estudado, né, com a integração de diversas áreas, ele está sujeito a falhas. E a gente precisa que isso sirva como um processo de aprendizagem, trazer os funcionários para essa mesa de discussão. O manual ele deixa muito claro a necessidade de ouvir os trabalhadores e de integrá-los a todos os nossos processos. Então, se eu estou identificando um setor que de repente não está atingindo ali a meta de produção, eu não posso simplesmente falar, os funcionários não estão dando conta de atingir a meta. Eu preciso apertar ali, eu preciso exercer uma pressão maior para que eles consigam atingir a meta. Às vezes a gente tem uma limitação de capacidade mesmo, às vezes é a máquina que está quebrando com uma frequência muito alta, a gente precisa entender o porquê. Às vezes é algo que acontece na organização do trabalho que não permite que isso seja atingido ali ao longo da jornada. Então a gente precisa fazer uma análise da causa raiz, análise do processo em geral e reconhecer que o nosso sistema está sujeito à falha. A falha ela não necessariamente vai demonstrar uma fragilidade, ela vai nos dar uma oportunidade de melhoria dos processos de trabalho. Nesse âmbito, a ergonomia também pode contribuir. A gente trabalha muito com o estudo da organização do trabalho e a gente não vem para brigar com a produtividade, muito pelo contrário, a gente quer que a empresa seja cada vez mais produtiva e que para isso a gente atinja ali o máximo do potencial, tanto do recurso humano como dos recursos organizacionais. Foco na resolução. Então, vamos trabalhar em conjunto para atingir a resolução do problema. Nós vamos ter um plano de ação que vai ter ali ações para diversas áreas, né? Uma dúvida muito comum também é quem fica com a tratativa disso dentro da empresa. Fica só ali sob o guarda-chuva de saúde e segurança, fica lá com o pessoal do RH, vai para o setor de facilities. Na verdade, a gente vai precisar da integração de diversas áreas. O gerenciamento de risco ocupacional, ele vai exigir a integração. Por quê? Se vocês pegarem o guia expedido pelo próprio Ministério do Trabalho, ele traz ali uma listagem de alguns riscos que podem ser considerados. Então, quando eu falo, por exemplo, do trabalho remoto, trabalho em isolamento, o que a gente pode implementar ali para que esse trabalho ele seja, né, ele tenha uma integração maior desse funcionário? Reuniões de acompanhamento periódico, momentos de participação desse funcionário dentro da própria organização, ainda que o trabalho dele seja remoto, promover, né, fóruns de discussão com pares, com chefias, e para isso a gente precisa não apenas da liderança direta, eu vou precisar de outros setores ali da empresa envolvidos também. Né? Se eu vou fazer uma ação de promoção da saúde, eu preciso lembrar desses funcionários que não vão estar no escritório. Às vezes as ações são direcionadas apenas a quem está na planta, eu preciso lembrar de quem está fora. Então a gente precisa da integração de diversas áreas para que esse programa seja de fato eficaz. Mentalidade colaborativa, trazer os funcionários para essa mesa de discussão. A CIPA é uma grande entrada de informações, né? As empresas que já têm comitês de ergonomia estabelecidos também têm esse outro canal para trazer informações. E isso é bastante importante para a gente repensar os processos e também as melhorias. Às vezes, existe ali a necessidade de implementar um dispositivo para movimentação de carga dentro do setor. Isso é feito sem consultar os operadores. E quando o dispositivo chega, a gente fala, poxa, ele não funciona porque a gente não considerou que às vezes ele tem que pegar a carga de lá e não daqui. Se a gente tivesse dedicado ali um tempinho para trazer esse funcionário para a mesa de discussão, a gente já teria um dispositivo bem projetado. Então é importante ter esse canal de coleta da expertise dos funcionários, de quem realmente realiza a atividade de trabalho, porque eles conhecem os constrangimentos da atividade. Então isso também está muito relacionado à questão dos fatores psicossociais, está muito relacionado à NL1, porque a gente precisa adequar
a jornada de trabalho para aquelas pessoas que vão fazer as atividades. Isso tem uma interface muito grande com a organização do trabalho e com o conhecimento de todas essas informações. Tá? Processos de feedback e feed-forward. É importante o funcionário saber o que é esperado dele dentro da organização. Né? Então, clareza de funções é um dos pilares, né? Um dos possíveis riscos que podem ser identificados, que exige aqui grande integração, por exemplo, de RH. Então, a gente tem que ter uma descrição de trabalho muito bem feita, a gente tem que ter esse processo de clareza, de comunicação com a liderança tem que ter ali os momentos de comunicação com esses funcionários, que podem ser realizados através de DDS, através de feedbacks estruturados, através de delegação de metas, gestão à vista. Então, é importante que o funcionário ele se sinta parte da organização e que ele tenha também visão do todo. Ele precisa saber o que ele faz, né? Parece claro, parece óbvio, mas às vezes não é. Ele precisa saber o que ele faz, o que é esperado dele, o que o grupo dele faz e precisa ter de entregado ali para a organização e sobre que guarda-chuva eles estão dentro da organização. Então, essa estrutura hierárquica, esses processos de feedback também precisam ser estruturados. E, além disso, a gente trabalhar essencialmente na organização do trabalho propriamente dita. Então, estabelecer pausas inteligentes, né? A pausa, ela é sempre algo muito polêmico, então, às vezes, a gente orienta lá na análise que precisa ter uma pausa, 2 pausas por turno, uma em cada período. Poxa vida, mas uma pausa de 8 minutos são 8 minutos sem produção. Mas, às vezes, são 8 minutos também sem falha. São 8 minutos que a gente consegue recuperar nesse retorno. Então, é importante que essas pausas sejam estabelecidas de forma inteligente, de acordo com o horário mais adequado para que isso possa ser realizado. Então, buscando sempre manter longe dos horários de entrada, saída, ou horário que antecede ou precede a refeição, para que essa pausa ela sirva não apenas de recuperação física, né, ela é muito falada na parte do pilar físico da ergonomia, mas também como uma pausa de recuperação cognitiva. É importante realizar uma distribuição de tarefas e de metas realistas, oferecer para os funcionários uma clareza de papéis e responsabilidades. Então, a gente não está falando que nenhum funcionário vai estar sujeito a nenhum tipo de pressão no trabalho. A gente vai continuar tendo meta, a gente vai continuar tendo os nossos entregáveis, a gente vai continuar tendo ali uma pequena dose de estresse relacionado ao trabalho, gente, porque o estresse, ele é necessário, é o estresse que vai fazer a gente se movimentar para a resolução de um conflito, para a resolução de um problema. A questão é que a aplicação do estresse e o equilíbrio ele não pode ser desbalanceado, tá bom? Oferecer procedimentos, né, processos de reconhecimento e feedback construtivo e estabelecer também processos de gestão do tempo e atividades. Além disso, é importante lembrar de fazer todo o processo de gerenciamento de risco ocupacional. Então, a gente não vai tratar apenas os fatores de risco psicossociais, a gente continua tendo um inventário de risco completo com outros pontos a serem considerados e pontos com bastante interface entre si, tá? Então, a gente observa que um ambiente de trabalho psicologicamente saudável, ele está suscetível ao menor número de acidentes, ele está suscetível ao menor número de falhas, então a gente vai acabar esbarrando nos demais setores. Não é um fator isolado, e é exatamente esse o ponto que a NR1 traz para a gente, é o gerenciamento de risco ocupacional, visando a melhoria da organização como um todo, tá bom? Eu deixo aqui, né, os meus dados, também o contato do nosso coordenador de relacionamento com a indústria. Eu sou, né, funcionária do SESI, nós temos várias soluções para a indústria, nós temos também fóruns de discussão, então fiquem à vontade para nos contactar, para esclarecer alguma dúvida, até mesmo a respeito da aplicação, né? Poxa, a gente já tem um levantamento, o que eu faço agora? O SESI continua à disposição para atendê-los ou para orientá-los da melhor forma. Muito obrigada. Bom dia. Primeiro, agradecer à SEC por esse evento tão importante. Acho que é tão relevante, e agradecer a presença de todos. Pra cá, né? É o de baixo. Primeiro, acho que é importante esclarecer por que uma advogada para falar sobre esse tema, né? A gente está tão acostumado a deixar as MR só com saúde e segurança. Então, por que uma advogada? Eu acho que a necessidade agora e essa mudança é justamente o que torna necessário a integração. A alteração trazida agora, que a gente tem que cumprir com a inclusão dos riscos
psicossociais, ela traz essa necessidade de integração. Então, o jurídico, o RH e o Departamento de Saúde e Segurança, eles têm que trabalhar de forma integrada. Cada vez mais a gente vai ter que falar tanto de contorno de passivo, como usar essa alteração da NR para justamente defender melhor a empresa, criar documentos para defender melhor a empresa nos passivos já materializados ou que virão a se materializar. Então, o que a gente vai falar aqui, né? Depois de uma análise mais técnica sobre como fazer, a área de compliance e de análise do risco, a gente vai falar como que isso surgiu, da onde que veio e como é que começou a necessidade dessa inclusão. Por que que a gente tem que fazer em maio? Como é que a gente vai fazer isso em maio? Quais são as medidas de mitigação que a gente pode usar para aplicar isso da melhor maneira? E quais são os riscos jurídicos de não fazer ou de não fazer de uma forma preventiva, né? De uma forma mais clara. Então, assim, essa alteração ela não veio do nada. Ela foi construída num histórico. Então, a gente pega lá, desde 1999, surgiu a ideia de que burnout poderia ser uma doença do trabalho. Aí vem com uma alteração relevante ali em 1999 e 2019 e 2020, quando a pandemia, logo depois da pandemia, cria-se o GRO e o PGR, e logo depois da pandemia, a gente vê as autoridades internacionais reconhecendo a doença do trabalho, aqui no Brasil, né, o nosso Ministério da Saúde, incluindo doenças psicológicas como estresse, ansiedade, crise de pânico, como uma potencial doença do trabalho, o que gera a alteração. Então, assim, é um caminho inevitável, né? Então, já estamos caminhando para isso, agora é como fazer, como lidar com esse problema. E o que mudou da NR? O que é que a gente tem que fazer agora para incluir os riscos psicossociais? Então, o que mudou é que agora a gente vai ter que fazer um mapeamento mais claro. Agora, as empresas não podem deixar todas essas questões de risco, então, de jornada excessiva, de reclamações já canais de ética com denúncias, não dá para deixar parado sem ação. Agora a gente vai ter que mapear, a gente vai ter que estruturar o que fazer e como mitigar isso. Então, do ponto de vista bem prático, antes a gente mapeava só riscos técnicos. Então era fácil. Tem ruído, tem risco. Tem movimento repetitivo, tem risco. Agora a gente vai mapear o impensável. Né? Então, assim, como é que eu vou calcular o que é uma meta atingível ou uma meta não atingível? Como é que eu vou calcular o que é uma jornada exaustiva que pode gerar doença e o que é só uma necessidade de hora extra pontual? E esse é o desafio. Como é que a gente vai identificar isso e colocar as ações preventivas? Eu costumo dizer que a gente tem que pensar que a gente vive hoje num grande Big Brother, né? As autoridades trabalhistas, elas têm acesso hoje a tudo. Elas têm acesso à folha, elas têm acesso a níveis de denúncia, os processos são públicos. Então, assim, tudo que a gente tenta esconder vai aparecer. Infelizmente, está aí. Não adianta esconder, não adianta não falar. O que a ANR tem de muita luz é trazer, olha, vamos ver aonde que tem. Vamos desenhar um plano de ação? Vamos tentar controlar? Vamos criar documentos como empresa para poder se defender no futuro? Olha, eu vi que teve um momento específico que a gente teve que ter um aumento de hora extra, mas isso foi contornado com políticas, com contratação, com pausas necessárias ou com eventos. Depois, isso foi temporário, isso foi visto, isso foi tratado e isso não gerou risco porque ele foi contornado. Agora, se eu não falo nada, isso aqui vai ser usado contra mim no futuro. Então, acho que a grande dúvida é o que vai ser considerado risco psicossocial.
E aí eu acho que é muito relevante a gente pensar em jornada exaustiva. Quando a gente fala num ambiente fabril, né, principalmente na indústria, o que eu vou colocar no setor que vai ser um risco psicossocial? Eu acho que, evidentemente, a jornada, hoje, que é um grande risco. E também a necessidade de entregas. Então, a gente sabe que a gente está trabalhando com aquelas entregas imprevistas, né? Então, fica um tempo tendo que segurar porque não tem que produzir, porque não vai conseguir soltar, porque mudou o tarifado, aumentou a tarifa e a gente não vai conseguir exportar ou não vai conseguir mandar ou o valor ficou mais alto. Aí muda de novo, a gente tem que produzir rápido para entregar, para voltar. Então, a gente vive muito numa incerteza e talvez isso terá que ser melhor mapeado. No ambiente mais administrativo, a gente tem que pensar em queixas comuns, né? Então, assim, ou meta, ou monotonia, ou eventual assédio. Então, se já teve algum reporte de assédio, então se já teve um canal de denúncia usado para denunciar alguém, é relevante apontar que isso já foi tratado, que as ações que a gente tomou para prevenir. Então, a gente vai para o PGR muito mais técnico e detalhado. E aí não é só a saúde e segurança que vai fazer. Ele precisa fazer junto com a RH e o jurídico e compliance. Não tem jeito. Se a gente não fizer, vai ficar para inglês ver e a gente vai ser cobrado lá na frente. E aí é essa coisa da mudança de cultura. Então a empresa tem que entender que a gente vai agir de forma proativa e não reativa. Se deixar para agir só quando o problema chegar, já vamos estar tarde demais e já vamos ser cobrados. Porque aí a nossa responsabilidade vai ser objetiva. Porque a gente deixou passar. Aí vamos... Tá bom, Tatiana, bonito, o que tem que fazer, que eu vou ter que mapear. Qual que é o risco se eu não fizer? Tem penalidade administrativa. Penalidade administrativa baixa. Realmente não é um valor alto, mas pode ser acumulado quando ela é repetitiva. Outro problema da penalidade administrativa, ela pode gerar suspensão de alguma atividade se for encontrado algum problema. Que aí já começa a mexer um pouquinho mais no bolso da empresa. O segundo ponto é o aumento de ações trabalhistas envolvendo esse tema. Porque não é só, a gente sabe, né? Já está aumentando e já é uma realidade. O terceiro e mais importante é o risco reputacional. Então, aqui na região, a gente tem um sindicato muito atuante. Vocês sabem, vocês enfrentam ele diariamente e vocês sabem que eles vão usar isso para atuar de uma forma incisiva em cima das empresas. E vão fazer posts, e vão fazer exposição. Então, assim, precisamos nos preparar. Precisamos estar atentos e a CID agir de forma proativa e não reativa a esse problema. E uma coisa que a gente vê muito é que essas ações elas acabam vindo num efeito cascata, né? Então, já vem a atuação, vem a ação e vem o dano reputacional. Então, tem que evitar a penalidade administrativa para ir evitando o resto. Agora, por que esse tema ganhou tanta relevância atualmente? Desde a pandemia, a gente teve um aumento vertiginoso do número de ações. Então, a gente fala de 20%, quase 25% de ações de assédio moral. Assédio sexual, nós temos um aumento de 40%. E esse aumento ele é relevante porque o entendimento mudou. A gente achava que assédio sexual era só quando importunava mesmo, né? Tentava beijar ou pressionava. Agora são comentários, são mensagens, são e-mails. Tudo isso pode e será considerado um assédio sexual. Então a gente tem que tomar muito cuidado porque a tolerância se tornou zero. E pela tolerância se tornar zero, houve um aumento de ação. Então hoje a pessoa sabe que a lógica está invertida. Vão entender que quem reportou falou a verdade, a empresa vai ter que provar que não era. E aí como é que a gente faz isso? A gente tem que ter um mapeamento claro, a gente tem que ter um treinamento da liderança, senão a gente não consegue provar e a gente vai perder a ação. Outro dado muito relevante é aumento de denúncias no IPT, então
a gente sabe, né? Às vezes um colaborador sai da empresa, está insatisfeito, tem muito aumento de reclamação no PT. E o dado que me chama mais atenção também é o aumento de afastamentos, que a gente viu o Rui falando no começo. Então, a gente teve recorde de afastamento por doença do trabalho. Esse recorde, né, então, é um histórico de mais de 440 mil afastamentos por doença psicológica no ano passado. E nós estamos falando que isso aqui vai cobrar uma conta. Então, o INSS vai vir atrás das empresas, porque isso está ficando caro para o INSS. E o que é relevante aqui também? A falta de peritos técnicos qualificados. Então, a gente está falando que os peritos do INSS não necessariamente têm formação, têm entendimento necessário para avaliar se tem ou não uma doença psicossomática, né? Então, assim, se tem um burnout, se tem uma depressão, uma ansiedade, e se isso tem ou não vínculo com o trabalho. E é um problema que a gente enfrenta também na Justiça do Trabalho, né? Os peritos não são qualificados para fazer essa análise. E aí, como é que a gente prova? Como é que a gente comprova que não tem nexo com o trabalho? A gente vai precisar ter documentos preventivos e documentos claros sobre avaliação de risco, ações tomadas e mitigação. Por que isso é relevante? Como teve todo esse aumento, as ações ficaram mais caras. Então, não é só que a gente tem mais ação, está ficando mais caro, o dano está maior. Então, está começando a pesar mais no bolso. Antes a gente falava que era difícil provar, quando dava era 5 mil, 10 mil, agora nós estamos falando de 20, 50, 100 mil por doença psicológica. Então, está ficando caro não fazer nada, está ficando caro não olhar e não implementar a medida preventiva. Aí eu falei, não, então eu vou olhar aqui para deixar claro por que as empresas estão perdendo ação com assédio moral. O que leva a empresa a ser condenada? Eu vi que na maioria das vezes é a omissão. Então são condutas reiteradas em que a empresa não fez nada para combater. Então são assédios que teve reporte e a empresa não fez nada. Então a empresa está sendo condenada pela omissão. E aí está a luz dessa nova NR. Agora a gente tem a oportunidade de olhar sinceramente para os nossos riscos e começar a tomar medida de prevenção. E começar a olhar mais sério com treinamento. Tudo isso é documento que será usado na defesa da empresa para evitar, inclusive, uma condenação numa ação trabalhista. Então tem luz. Eu sei que a gente costuma sempre reclamar das mudanças, né? Mais documento, é mais coisa para fazer? É mais coisa para fazer. Mas são mais coisas que vão ajudar a empresa a se defender no futuro. Então são mais coisas que vão criar um histórico e uma mudança de comportamento. Porque não adianta só a gente falar bonito, né? Deixar o papel bonito. A gente vai ter que mudar o comportamento da liderança, a gente vai ter que mudar o comportamento na empresa. Porque hoje a liderança está em xeque e ela pode ser responsabilizada por atos e omissões. Aí fala assim, tá bom, Tati, mas como é que a empresa evita, então, condenação? Qual é esse histórico, né? Como é que a gente consegue evitar? A gente consegue evitar quando a gente prova que as metas que a gente põe, elas não eram abusivas. Elas eram metas que eram possíveis de serem atingidas. A gente consegue provar quando a gente prova que tudo que a gente fez está dentro do nosso poder diretivo. A gente não abusou, a gente cumpriu com todas as metas, a gente agiu rápido. Então, assim, olha, quando houve o reporte, a gente recebeu o reporte, a gente agiu rápido, a gente tomou a medida, a gente desligou o colaborador. Tudo isso nos ajuda a evitar uma condenação na Justiça do Trabalho. Então, o que eu digo é tudo que a ANR está pedindo é o que vai te ajudar a não ter condenação na Justiça do Trabalho. É o que vai te ajudar a não ter uma condenação numa fiscalização do Ministério Público. O que é mais importante, tá? Então, assim, é super importante lembrar que se a gente vai alegar que, olha, eu fiz tudo que eu precisava fazer, a gente vai ter que provar que todos os nossos meios são, de fato, seguros. Então, a gente vai ter que provar que o nosso canal de ética é seguro, garante a confidencialidade do reporte, é conduzido de uma forma transparente por alguma empresa externa.
Porque é muito difícil, às vezes, aí fala assim, tá bom, eu vou colocar no RH. Aí querem denunciar a diretora do RH, como faz? Não tem como. E aí faz como? Então, é importante ser externo, assim, eu insisto nessa tecla porque é a melhor forma de garantir que o processo vai ser conduzido de uma maneira segura. A gente sabe, ninguém sente a vontade para reclamar para alguém que está ali. Quando você sabe que é externo, fica mais fácil o processo. E externo, a empresa consegue conduzir melhor também. Ela consegue apontar quem que vai analisar, que provas vamos fazer, quem que vai ser ouvido, tudo isso ajuda. Então vamos lá. Nem tudo é tristeza. Aonde está a luz? O que é muito importante fazer hoje para cumprir para maio? Rever o PGE. E rever o PGE de forma integrada. E com base nas informações que você tem. Teve jornada exaustiva? Teve reporte de assédio no canal de ética da empresa com relação àquele setor? Teve uma pesquisa de clima que mostrou que um setor específico está com clima baixo? Por quê? Porque tudo isso vai e será usado no caso de uma fiscalização. E isso é importante você colocar para tomar medidas mitigadoras. E falar, o que eu fiz depois disso? Depois que eu vi essa informação, que ações eu fiz? Como é que a gente atingiu para dizer que, olha, embora isso tenha ocorrido, isso não se tornou um risco porque eu tomei as medidas X, Y, Z. Tudo isso vai te ajudar. Então, é importante ter um monitoramento do clima. Então, assim, a gente fala muito do canal de ética, que é esse que eu já insisti aqui, né? De ser um canal eficaz e ser um canal transparente. Mas, às vezes, nem tudo chega no canal de ética. Às vezes, ter uma política de clima é bom. Porque uma política, né? Uma pesquisa de clima, às vezes nos ajuda a mapear e nos ajuda, inclusive, a defender a ausência. Então, poxa, mas o clima, em toda pesquisa de clima, esse setor está sempre super feliz. Então, tem uma jornada, eles gostam da hora extra porque não ultrapassa os limites legais e esse setor é super feliz. Toda pesquisa de clima reporta que gosta, que é satisfeito, que não tem problema com a gestão. Isso nos ajuda a nos defender. Então, tudo é prova e tudo é documento. A política de prevenção, ela tem que ser feita, né, de assédio e também de noção de ações que podem ser prejudiciais, muito aliada com o treinamento. Então, assim, o que a gente vê como advogado externo é que, na maioria das vezes, o maior problema é a liderança. Eu falo que é melhor falar a verdade do que mentir, não é? A gente sabe. O maior problema é assim, o RH fala, tem uma postura boa, o documento da empresa é perfeito, mas aí chega a liderança e ignorou, faz tudo errado, cobra a meta, ameaça a demissão, sabe? Você fala, não adianta fazer se a liderança não está alinhada. Então, a luz de novo da mudança da MR é chamar eles e falar, agora mudou. Agora a tolerância zero, agora você vai ser responsabilizado diretamente. Então, ou a gente muda a cultura e se torna uma cultura mais propositiva e mais proativa e mais de prevenção, ou a gente vai ter mais condenações. E aqui a gente tem um problema que tem muitas cláusulas de convenção coletiva que dão doença do trabalho e garantia até a aposentadoria. Se você tem uma doença psicossomática reconhecida como com natureza salarial, nós estamos falando de manter até a aposentadoria. Então, não é um risco leve, é um risco pesado e caro de ser ignorado. É um risco que a gente precisa olhar de forma preventiva. Bom, é isso. Esses aqui estão os meus dados. O link, e-mail, a gente vai disponibilizar essa apresentação, se qualquer pessoa quiser, essa apresentação vai estar disponível, tá? Então, é bom. Também tem as questões para vocês poderem fazer. Eu acho que o recado que eu queria tirar daqui é: a empresa precisa aprender a ser proativa para não pagar caro lá na frente. Então, minha maior dica para vocês é: não tentem esconder.
Não tentem olhar para o lado para os problemas atuais. Tirem o véu da ignorância, olhem com clareza quais são os meus problemas. O que eu preciso fazer? Tracem metas objetivas para atingir esses problemas e vão para frente mitigando passivos que só tendem a aumentar. Quem não agir de forma proativa vai pagar um preço caro lá para frente. Foi um prazer falar para vocês e estou à disposição. Muito obrigado. Meu Deus, como vocês foram ágeis. Eu falei, nas próximas 2 horas vocês fizeram em 30 minutos. Acho que o pessoal deve ter ficado feliz pra caramba na plateia. Gente, antes da gente passar para as perguntas, eu queria pedir uma gentileza, se a gente puder colocar o número do WhatsApp na tela, porque as perguntas serão encaminhadas pelo WhatsApp. Então a gente deixa ele aqui na tela um pouquinho, para vocês mandarem, para a gente poder fazer essa mediação toda. O número está aí. É o mesmo número para associar? Sim. Olha que beleza. Já manda a pergunta e se associa. Fica perfeito para a SECRA. É demais isso. E é bom porque você manda a pergunta agora e não tem desculpa depois para não dizer que não tem o número para fazer a inscrição para se associar. Bom, e eu queria também convidar aqui para o palco o Tovani e o Fábio, da empresa Risco Zero. Eles são patrocinadores master desse evento. A gente está contando com a colaboração de muita gente. E eu queria que eles dessem uma palavrinha. Enquanto isso, vocês já vão redigindo a pergunta, salvando o número no telefone celular. E a gente faz isso logo na sequência aqui. Gente, fiquem à vontade. O passador? Não, tem mais um pouquinho. Fala o microfone. Eu estou passando perguntas. Deixa eu botar aqui. Bom dia! Que legal, né? Colocaram pra gente, né? Que massa. Acho que nem a gente não pode pensar só em multa, né? Mas o que dá por trás disso, eu acabei fazendo algumas anotações aqui, e aí o Fábio está vendo do Rio de Janeiro, instalando o risco zero em todo o Brasil, né? Acho que você não vai pegar. Afastar um pouquinho. Você tem que estar separado. Mais jogo mesmo. Entendeu? Muito bem. Então, o que é legal, né? Obviamente, a união disso. E o que o risco zero traz? Além da parte para você não levar multa, né? Esse é o básico, né? Vamos dizer, não leve multa, deixa tudo certo, isso ok. Mas o que está por trás disso, né? A doutora Paty falou, eu não sei quando você falou liderança. Isso é muito legal, não é? Porque geralmente o que acontece com o líder? É um cara que vai se desenvolver na empresa, é um cara que tem mais confiança, é um cara que é mais velho, ele domina aquilo que ele faz. Mas o que essa pessoa ela teve de conteúdo de liderança? O que ela sabe sobre comportamento profissional? O que ela sabe sobre uma comunicação adequada? Quais os frames que ela tem para aplicar um feedback adequado? Qual o olhar que ele tem técnico para olhar e falar, poxa, essa postura pode desenvolver isso pode desenvolver alguma outra coisa? A gente tem que lembrar que 95% da nossa mente é inconsciente, né? A gente tem a mente consciente e a mente inconsciente, né? Então, a ideia do Fábio foi extraordinária, né? O Fábio cuidou do Figueiredo, gente, tá vendo? Esse homem é incrível. Então, ele trouxe a parte de não levar multa, né? Online, em alguns casos em até 1 hora ou 2 horas, né? Eu posso em cima do pau o cara fala pode, é plano também, né? Se 2 horas não paga? A partir de 2 horas não paga. Ó, fiscal chegou, gente, passou vem cá, vamos tomar um café? Acessa que manda um documento rápido. Mas o que a gente quer trazer hoje? Eu deixei esse QR Code aqui, que a ideia é, nós vamos selecionar algumas empresas, né? Qual o número de empresas? Não vai ter um número exato, mas a ideia é que a gente leve isso para quem é associado, quem não é associado, mas para fazer um diagnóstico. Você já ouviu falar sobre estratégia de DNA? Você já falou isso ou não? É um nome que é SDNA, né? Estratégia de DNA. Qual que é o DNA da empresa? Uma coisa que a empresa tem no PowerPoint, uma coisa que a empresa tem em Excel, ela tem no RP, mas o que ela tem de fato, de verdade? Então, a ideia é, para quem está não é um grupo, bom dia, corujinha piscando,
Não, né? Então é um grupo para a gente discutir o que a gente precisa olhar para a NR1, e aí a gente vai disponibilizar ali algumas entradas para a gente estar fazendo, marcando esse diagnóstico e aí cruzar tudo isso, né? Então, onde está o limiar? Isso com o apoio da IA, né? Isso com vários agentes já trabalhando. Onde está ali então o limiar entre uma meta abusiva ou não? Onde eu faço uma cariação? Cabe educar isso, né? Onde está aqui isso, né? O que sai de um modo, deixa eu contar aqui, de um modo geral, nesse sentido. Então o que a gente quer fazer é, com a análise 360 graus, entendendo que são as pessoas que fazem com que as coisas aconteçam na empresa, são as mesmas pessoas que impedem, não é isso ou não? O que está de mente consciente é muito legal. Imagina que você está sendo perseguido por alguma coisa. Sei lá, um bicho, cachorro. E aí você chega num ponto que tem um lugar para você pular uma desfiladeira. Nesse ponto, algumas áreas do seu cérebro elas vão ser requisitadas. Uma vai falar, pula, e a outra vai falar, não pula. Uma vai falar, pula, a outra vai falar, não pula. O que acontece com o cérebro nesse momento? Não dá um bug ou não? Na empresa não acontece mais assim? Se a gente não tem um processo definido, se isso não é entendido, se o líder não está, começa uma coisa e aí o colaborador dá um bug. O burnout, geralmente, ele vai vir exatamente sobre isso, né? E ele vai causar uma série de impactos, os números são incríveis, né? Então, qual que é a ideia quando a gente traz um diagnóstico e aplica essas ferramentas que ela falou, né? Então, a ideia do Suzano é trazer justamente isso. A documentação, a análise preditiva, as ações, o plano de ação e o acompanhamento disso. Porque quando a gente gera consciência, é onde o cérebro para, ele pega tudo que está aqui ao redor, todas as potencialidades, aí ele vai avaliar, peraí, vamos ou não pular? Vamos ou não fazer? Então, quando a gente faz um diagnóstico, uma meta-análise, uma meta-consciência do que acontece na sua empresa hoje, de como é visto a meta, de como o cruzamento de dados, enfim, de como acontece tudo isso, quem é de RH aqui, recursos humanos? Só para ver, RH. Eu tenho Rivotril. Se vocês quiserem, a gente tem Rivotril. Contador, tem Agir, contador, legal. Empresário mesmo, dono da empresa, empresário. Aí é nítido, dono da empresa, já não é mais. Então, assim, ou seja, o que eu como acionista, como dono do negócio, tenho que ver, entender e me proteger dentro de uma série de coisas, não só para levar a conta de novo, o que o meu RH vai fazer de ação mesmo? Quem tem RH que tem diretor, tem um negócio muito legal chamado ego. Gostosinho, eu adoro o ego. Todo mês tem um dinheiro na minha conta por causa do ego. Então, isso aí. E quanto maior o cargo, maior é o... E mais caro a gente... quanto maior o cargo, ele levar a responsabilidade, obviamente, maior é o ego. Né? Vocês viram agora na China, o banco que bateu na galera? Vocês viram ou não? Vocês não viram? Na China, um banco contratou uma empresa... Não, vamos lá. E quem não bateu a meta foi colocado num palco, eles pegaram um pau e começaram a bater nas pessoas. Não o suficiente, falou assim, ó, em vez de não bater, raspa o seu cabelo. Vamos aplicar? Imagina que acontece. Né? Olha só. Então, ou seja, onde está ali também a minha campanha de incentivo? Então, quando a gente tem um diagnóstico robusto com inteligência artificial, cruzando tudo isso e já oferecendo toda a parte do risco, né, de controlar esse risco, a coisa fica diferente. Fábio, por que você falasse, a gente tem quantos minutos aqui? Não temos mais minutos. Mas acredito que ficou claro a parte de toda a estrutura técnica de inteligência artificial já existente hoje para que possa fazer, para que você não leve multa, e aí quem quiser também entra no grupo para você ter acesso às informações. Esse diagnóstico não vai ter custo nenhum, a gente vai associar algumas empresas e vai ser isso. É isso? Beleza? Gente, ó, o diretor aqui, ganhamos 2 minutos só para o Fábio poder falar isso. Se apresentar e isso. Obrigado. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. Vou usar 2 minutos, não quer muito. Eu acho que o que é importante, de forma objetiva, é pegar 2 falas vitais que foram colocadas nas palestras, que é o gerenciamento de risco computacional e a questão do risco barra passivo.
Só existem 2 passivos no meu conhecimento hoje a nível de operatividade, ou processo produtivo, ou processo operacional, ou empresa aberta. O passivo que já aconteceu e o passivo que vai acontecer. Então, a gente olhando para esse contexto, olhando o gerenciamento de risco ocupacional, porque fico muito feliz do risco ergonômico sair de um papel coadjuvante para um papel protagonista, finalmente, a gente lançou a plataforma Risco Zero com a pretensiosa intenção de trazer esse risco, trazer esse passivo para menores níveis possível, dentro de um contexto processual, sim, processual, não somente na questão de prevenir e identificar os riscos objetivos, que são aqueles reais, como desqualificar os subjetivos, que são aqueles perceptivos. Não vou me estender, porque esse é um assunto que não é o objetivo da minha apresentação, mas a nossa empresa e a plataforma Risco Zero veio para assessorar a empresa, tornando isso possível, viável financeiramente, a baixo custo, e em até 2 horas você começa a documentar a sua empresa. E detalhe, temos uma abordagem especial para parceiros, que são contadores, que são grupos de representantes, que podem também multiplicar isso para uma ou várias empresas de uma maneira muito acessível e muito bem valorizada. Ok? Muito obrigado. Obrigado. Obrigado aí pela participação de vocês. Eu queria começar ouvindo vocês falarem. Perdi uma palavra. Falou. Proatividade. Proatividade é preocupação com o futuro. Preocupação com o futuro já é ansiedade. Ou seja, ninguém está livre do adoecimento mental. Nem o trabalhador na ponta, lá embaixo, na linha de produção, nem o gestor, nem o pessoal do RH. Ou seja, a forma como os processos produtivos foram organizados, eles são fatores de ansiedade. Eles ganham outros nomes, alguns nomes vêm em inglês, mas no fundo, todos eles são veneno dentro da cabeça de vocês. Se vocês não tiverem o antídoto para isso, o adoecimento é inevitável. E esse é o modelo. No painel passado, quem esteve aqui deve se lembrar, a gente tinha uma médica do trabalho. E ela disse que a perspectiva é que 9 em cada 10 trabalhadores vão sofrer adoecimento mental. Você sabe quem que é o único trabalhador que não vai adoecer? É o que está entrando no mercado de trabalho. O cara que estiver lá dentro já está adoecido. Então, eu vou repetir o que eu disse lá atrás. Quando o seu funcionário adoecer e ele voltar, e você achar que a melhor decisão para você tomar é desligá-lo, você vai ter que contratar alguém para o lugar dele. Tenha certeza que esse também vai vir doente. Porque a outra empresa talvez tenha sido pior do que você na cobrança, na quantidade de meta, no assédio e tudo mais. E por que isso? Porque se não tem regra, a gente vai testando os limites. Se não tiver regra para carga de trabalho, quem de vocês aqui manteria as 8 horas por dia? E quem de vocês aqui aumentaria para 9, aumentaria para 10, aumentaria para 11, até começar a dar um problema. Aí você vai descobrir aqui. Aqui é o ponto ótimo. Ótimo para quem? Né? Então, se a gente está falando disso, eu acho que a perspectiva não é o INSS e o Ministério do Trabalho estão criando problema. Não, nós criamos o problema. Esse problema está caro pra caramba, para mim e para a sociedade como um todo, e aí vem a regulação. A regulação, eles não foram proativos, eles não inventaram nada, eles estão reagindo a 500 mil de trabalhadores que foram afastados no ano passado. A gente fala de dificuldade de empregar pessoas, a gente está gerando uma quantidade de pessoas que não são empregáveis, né? Então, se o trabalho, a força de trabalho é parte da sua matéria-prima, você está jogando com a parte importante da sua matéria-prima fora. Você faz isso com metal na indústria metalúrgica? Você faz isso com produto químico na indústria petroquímica ou o que for? Não faz. Então, porque você está jogando o trabalhador fora.
Então, é nesse ponto que a gente chegou hoje, e por isso que é importante a gente conversar aqui. E aí, outra coisa que foi falada foi a questão de olhar também para o que acontece fora da empresa. E isso me fez lembrar de um caso que eu acho que é importante compartilhar com vocês. Eu tive contato com uma situação que foi assim, quando descobrimos, foi realmente, nos deixou horrorizados. Havia uma empresa e uma parte bastante importante do setor comercial dessa empresa era formado por mulheres. E mulheres gerenciavam contas de clientes muito importantes, cujos gestores eram homens. Essas pessoas precisavam fazer reuniões de negócio. O gestor da empresa e a gerente comercial. A quantidade de assédio provocada na rua, no encontro, no escritório dessas pessoas era gigantesco. Só que quem sofria o assédio não falava nada. Por quê? Porque imagina você chegar na empresa e dizer assim, olha, o principal cliente dessa empresa me assediou. Quem perderia quem sofreria a consequência? O cliente deixaria de ser atendido ou a pessoa que sofreu assédio perderia o emprego? Então, como elas não tinham confiança, os casos de assédio eram recorrentes. Casos mais escabrosos que vocês podem imaginar. Quando esse caso foi trazido para a empresa, o dano já era gigantesco. Quem contava aos prantos as experiências que passaram. Então, essa é a realidade do mercado. E você pode fazer tudo certinho dentro da sua empresa, mas se você não tiver a sensibilidade de perceber o poder do seu cliente do sexo masculino e a vulnerabilidade da sua gerente comercial que vai fazer uma reunião com ele, quem é que vai imaginar que numa reunião periódica, que tem que ser feita uma vez por mês, ou sei lá quando, aconteceriam esses abusos de forma recorrente, não era isolado. A mesma pessoa promovia abusos com diferentes funcionários da empresa. Era terrível. Então, só para dar um depoimento de onde a gente está tateando e o que vai chegar no final das contas para vocês. Se vocês não olharem para isso, vai ser também bastante complicado. E aí, dito tudo isso, Tatiana, como fazer todo esse gerenciamento sem enlouquecer quem vai gerenciar e tomando cuidado, inclusive com esses detalhes que muitas vezes estão fora do campo de visão do gestor. Deixa eu deixar um microfone com você e eu compartilho com o Gabriel. Obrigada. Eu acho que esse é o maior desafio, né? E aí eu acho que é por isso que a gente fala de ferramentas outras. Então, assim, a gente tem que assumir que como empregador a gente não vai saber de tudo que está acontecendo. É inviável que a gente saiba de tudo. Então, ter um canal de ética terceirizado, idôneo, que garanta, te ajuda. E te ajuda até para outras coisas, tá? Porque eu também tenho visto, enfim, problemas financeiros trazem isso também, né? Muita denúncia de desvios para justa causa também estão sendo feitas através do canal de denúncia. Então, assim, também tem essa luz de reforçar o canal de denúncia. Você também pode descobrir desvios, falhas e agir também de forma proativa com relação a isso. Outra coisa são a pesquisa de clima. Eu acho que é fundamental, acho que é uma forma que a gente consegue olhar. E o terceiro é treinamento. Tem que mudar a postura e a postura só vai mudar com treinamento. Então, eu acho que a gente está passando por um momento que eu sei que é chato, porque a tolerância virou zero, mas a gente precisa se adequar como empresa e precisa tentar prevenir. Então, assim, teve um caso há 2 semanas atrás de uma condenação milionária no TST, mantida pelo TST, de um empregado porque ele tinha um apelido. A gente sabe que o ambiente fabril é cheio de apelido. Como é que você controla? E tem gente que gosta do apelido até sair e entrar pra ação, tá? Ele vai gostar lá. Quando ele sair, ele deixou de gostar. Então, como é que você controla? Ah, mas isso é uma coisa cultural, todo mundo faz. Poxa, talvez então abrir, fazer uma palestra sobre isso,
pedir para a pessoa se colocasse o nome e apelido que gosta de ser chamado. Então, se você gosta, então vamos colocar aqui na sua ficha que você gosta de ser chamado por esse nome. Se lá no futuro vier reclamar, eu tenho aqui falando, mas você adorava ser chamado por esse nome. Você pediu como nome social na fábrica. Porque tem muita gente que às vezes não gosta do nome, gosta de ser chamado pelo apelido, ou já é mais conhecido pelo apelido do que pelo nome. Então vamos colocar um apelido social. Isso são táticas que a gente consegue usar de forma mais leve e que ajuda a prevenir, que ajuda a criar documentos. Então, assim, a ideia não é enlouquecer. A ideia é achar alternativas, né? Eu falo que no direito empresarial trabalhista, porque não é só direito trabalhista não pode nada, né? É só problema e é só passivo. O direito empresarial trabalhista, ele visa isso. O que eu posso fazer para, de forma criativa, achar uma solução que me previne, que cria um documento bom para poder me defender no futuro? Então, como é que a gente vai fazer isso? Treinando, educando e ficando atento. A escutativa, né, é tão relevante e tão importante, ela vem desses meios. Gabriela, na hora de fazer a matriz, como é que a gente faz uma matriz levando tudo isso em conta? É importante, na hora de construir a matriz, ter o processo, né, ali a metodologia é muito bem estabelecida. Então, tinha uma grande expectativa de que o manual trouxesse uma metodologia fechada, né? Então, para fazer o levantamento dos fatores psicossociais, use a metodologia X. E não foi isso que o guia trouxe para a gente, né? Ele trouxe ali algumas informações, algumas orientações relacionadas à importância de considerar severidade, probabilidade, mas fica a cargo da empresa definir a forma de fazer esse levantamento. Então é importante que esse levantamento seja feito com bastante responsabilidade, né? Até a doutora Tatiana trouxe vários elementos, então, quando a gente vê no mercado, tem muitas ferramentas que falam, pegue aqui o seu diagnóstico e veja se você está sujeito a burnout. Pelo amor de Deus, a gente não vai migrar isso para o nosso inventário de risco, tá? Então podem ser aplicadas ferramentas validadas para servir como um norteador, como um direcionamento ali dos pontos de atenção, mas é importante cruzar isso com outras informações dentro da empresa. Então, a pesquisa de clima é uma entrada, as análises de afastamento por CIGEP são uma entrada, os dados de uso do convênio, né, para consultas essencialmente de psiquiatria, são uma via de entrada. A gente não consegue ter acesso aos dados sigilosos dos funcionários, mas a gente consegue extrair indicadores que vão nortear nessa construção. Então, o número de denúncias nos canais de ética da empresa, o atendimento às políticas de compliance, então tudo isso vai servir para a gente fazer um indicador macro e aí sim definir se aquilo é um risco ou não para a gente migrar futuramente para o nosso PGF, tá? É importante que esse levantamento ele tenha ali os indicadores, esses KPIs muito bem definidos, muito bem estabelecidos, e que é por isso que a gente bate muito na tecla do gerenciamento. Não é aplicar um checklist a cada 2 meses e falar aqui tem burnout, aqui não tem burnout. A gente não vai fechar diagnóstico, a gente vai levantar essas informações, fazer um estudo compartilhando com outros setores da empresa, garantindo essa integração entre os setores e a partir daí definir o que é risco para a gente levar lá para o nosso inventário e ter consciência de que uma vez no nosso inventário vai surgir um plano de ação. Então a gente vai mexer ali com bastante gente dentro da organização. Essa questão dos treinamentos são essenciais, então sensibilização de lideranças é muito importante. A liderança tem que estar ciente a respeito não só da aplicação da norma, mas a repercussão disso dentro do ambiente industrial. A gente sabe que muita coisa vem top-down, a gente precisa que essa liderança esteja engajada, a gente precisa de momentos ali de DDS eficazes, né, levar essas informações, talvez até mesmo a questão dos apelidos ali para o DDS, a gente sabe, né? Dentro do ambiente industrial, a gente tem até vários stand-ups aí, falar, funcionário não tem nem nome, a gente só tem apelido. Então a gente precisa, de repente, ter ali algumas abordagens, a gente não vai engessar o ambiente de trabalho, mas ter algumas informações, ter sempre esse diálogo, ressaltando de que agora o ambiente mudou, agora a tolerância realmente é zero para muitos pontos, algumas coisas não podem mais passar. Então são todos esses momentos que a gente tem que aproveitar a integração de todos os setores, todo mundo da empresa vai ser, de certa forma, responsável pela disseminação disso, e é importante que o funcionário tenha acesso a todos os canais, a todos os meios que a empresa oferece para essas tratativas. Eu acho que com essa resposta da Gabriela e também a intervenção da Tatiana,
a gente respondeu uma pergunta de uma pessoa que não se identificou, que pediu sugestões de ações que podem indicar, que vocês poderiam indicar para o dia a dia. Eu acho que essa já está respondida. E agora eu vou para a pergunta da Juliana, da Lieres Vox. Ela traz um caso específico, talvez você não tenha os elementos suficientes para poder avaliar, mas vamos apresentá-lo aqui e você dá uma orientação. O funcionário teve afastamento por burnout, mas ele foi atendido na emergência. O histórico tinha perdido um filho, a esposa sofreu aborto. Ele também tomava monjado, e por conta, e levou o atestado. Como contrapor isso? Acho que é pouco detalhe para a gente poder avaliar. Detalhe. Não, mas tem um detalhe relevante aí que, então assim, o atestado, provavelmente era um atestado, né? O atestado que colocou a CID de burnout, não é que foi um afastamento, não gerou um afastamento ainda, é menos de 15 dias, ele só queria um tempinho para... 60 dias, então gerou um afastamento. Já mudou aqui. E aí isso é relevante. O relevante é sempre pensar em quem é que está dando esse atestado. A gente, como empresa, tem que receber e tem que afastar. O afastamento tem que ser B31, porque eu não tenho como classificar qualquer nexo com o trabalho. Né? E é um burnout uma situação específica, com uma questão específica. Eu não sei se o monjado geraria um burnout. Eu, com fome, poderia ficar com burnout, porque eu fico irritada. Mas não sei. Mas com certeza o evento estressor da perda de um filho, de um aborto espontâneo, pode gerar sim uma crise de ansiedade que pode ser facilmente comparada com o burnout. Né? E é um burnout sistêmico de você precisar de um tempo para refletir. O que a gente precisa deixar claro é isso. O que eu digo que é o mais importante nesse caso é como é que a gente vai tratar quando retornar. Passado esses 60 dias, como é que vai ser o médico do trabalho ao analisá-lo? Quais são as questões relevantes que o médico do trabalho tem que levantar com relação à aptidão? Como é que tem que ficar esse atestado de retorno? Eu brinco que a gente às vezes se preocupa muito quando ele sai e a gente tem que se preocupar quando volta. Porque quando volta, se a gente não conduz o processo da melhor forma, é aí que começa a gerar ensejo para dano, para assédio, porque também tem que explicar para a liderança, também não dá para voltar e falar, esse aqui eu não posso mexer, qualquer coisa ele se estressa. A gente sabe como é que é, a gente vive, a gente tem funcionário, né? Eu brinco que às vezes a casa do Ferreiro espeta de pau, eu também, às vezes não faço o meu melhor, né, com relação aos advogados que trabalham comigo, então é sempre isso, a gente tem que se atentar o que vai fazer. Como é que vai provar esse retorno, essa aptidão e a ausência de nexo? Também mais um caso bastante prático aqui. Minha empresa é pequena, tem em torno de 35 funcionários e eles são estimulados a manter o contato direto com os sócios. Damos abertura para receber reclamações e dessa forma elas chegam diretamente à diretoria. Mas entendi que na apresentação que isso não é o ideal. O ideal seria ter uma empresa terceirizada para isso. Mas ela é uma empresa de 35 funcionários. Isso é viável para ela sobre dois aspectos, quer dizer, ter poucos funcionários e contratar uma auditoria interna. E aí ela faz um comentário que eu acho bastante propício. É uma opção passar o WhatsApp do Dr. Gabriel? E é isso que eu ia falar, assim, qual que é o problema de uma empresa pequena? É difícil você reportar, principalmente você vai reportar o assédio de um sócio, né? E eu brinco muito porque a casa de Ferreiro realmente espeta de pau, porque para escritório de advocacia temos um índice altíssimo de estresse atrelado e de burnout, de afastamento, e é muito difícil você identificar, porque como é que você vai reportar que o sócio é abusivo? Sai você, né? Mas só você sai. E esse é o problema com a empresa pequena. E aí, eu diria, às vezes não vale a pena contratar uma empresa terceirizada, que vai ser caro, mas ter um advogado de confiança num reporte
né? Tem várias formas de contratação, né, que a gente chama. Hoje em dia, nós advogados estamos cada vez mais criativos. Mas é bom ter um advogado externo que faça essa linha, né? Que ele possa receber, até porque ele vai te ajudar como é que tratar internamente, com quem falar, que ações tomar. Então, eu faria via advogado externo. Gabriela, como é que isso fica na matriz de risco e existe algum artigo dentro da norma que prevê situações como essa? Que, poxa vida, a estrutura é muito pequena, né? Quem comanda também recebe a reclamação. Como é que você gerencia isso? Esse é um dos grandes desafios. A gente sabe que nas organizações maiores a gente tem não só uma capacidade maior de recursos, mas a gente tem a subdivisão ali das tarefas, né? Para as empresas de menor porte, ou às vezes até empresa de organização familiar, isso acaba ficando muito mais delicado. Então, imagine, a gente passou recentemente pelo atendimento de uma empresa que era realmente familiar, e ali um ponto estressor era o filho do proprietário da empresa. Como que faz esse tipo de denúncia? Então, a gente precisa estabelecer outras formas, realmente outros indicadores, buscar parcerias, buscar canais confiáveis. Tem que ter uma via de comunicação ali com o funcionário, então às vezes não levar esse reporte diretamente para RH, mas ter pontos focais dentro ali da liderança mais imediata, da liderança direta, como a doutora Tatiana citou, talvez ter um advogado de confiança. Para a nossa matriz de risco, a gente tem que tomar um cuidado em relação aos levantamentos mesmo de informações, né? Então, você tem uma empresa de 35 funcionários. Eu vou aplicar uma ferramenta específica para avaliar um possível... Por exemplo, a gente tem uma que é bastante conhecida, que é o JSS, ele avalia demanda, controle, então vou verificar aí quanto de demanda, quanto de controle o funcionário tem dentro de determinado setor. E aí eu vou separar os setores. Então, eu coloco lá os dados do RH tem uma pessoa. Coloco os dados do compras, tem 2 pessoas. Eu estou praticamente entregando o resultado de cada funcionário. Então, a gente precisa ter um cuidado nessa construção. Dentro do nosso documento, quando possível para as empresas maiores, a gente trabalha por grupos de similaridade. Para as empresas com um número menor de funcionário, pode ser interessante fazer o agrupamento realmente ali, de repente, né, setores administrativos, setores operacionais, ou até mesmo criar um grupo apenas, fazer grupo único, para não expor o funcionário nesse momento da criação de matriz de risco, porque fica realmente muito evidente quando a gente fala, às vezes já tem até uma percepção, uma desconfiança, né? Qual líder ali a gente já sabe. Aí tem 2 subordinados, os 2 subordinados colocam ali a resposta, a gente acaba expondo também esse líder. Então tem que ter um cuidado na construção e principalmente a gente bate bastante nessa tecla, né? Cuidado com a aplicação de ferramentas sem um plano específico para a utilização delas. Ela vai trazer um dado, uma informação, precisa saber como que a gente vai trabalhar com isso dentro do nosso documento, dentro do nosso gerenciamento, e como a gente vai também fazer essa apresentação de informações, essa apresentação de dados, para não expor os funcionários que responderam. Até porque se eles tiverem a impressão de que todas essas informações vão vazar, a gente acaba tendo um canal também não confiável, as informações não chegam, né? O primeiro que respondeu foi mandado embora, poxa vida, ninguém responde mais. Ou seja, nas empresas pequenas, o próximo afastamento vai ser do gestor de RH, né? A Caroline Mello faz uma pergunta bem interessante aqui, que junta as medições, né? Como medir isso. E ela deve ser sua amiga, porque ela te chama de doutora Tati. Doutora Tati, considerando a NR1 e as responsabilidades das empresas na gestão de saúde dos colaboradores, você enxerga o acompanhamento da sinistralidade pelo plano de saúde como um indicador de utilização ou um KPI legítimo da gestão? Ou seja, o plano de saúde atuou, você como contratante recebe essa informação e você passa a utilizar essa informação com dados. E aí, juridicamente, qual é o limite para que isso seja usado de forma estratégica, sem interferir no direito de uso do benefício? Perfeita pergunta. Eu acrescentaria ainda o outro risco, né, que é o sigilo médico. Que também a gente tem que trabalhar, né? Eu brinco que o empregador ele tem que saber tudo sem ser dado. Então você tem que estar ciente de tudo que acontece na sua empresa, mas você não tem dado. Você não pode ver o exame médico, você não pode saber o que exatamente ele está usando, você não pode ter acesso à pesquisa de crime, saber quem é que está reclamando. Você tem que criar um canal de denúncia anônimo e aí a pessoa fala, estou sofrendo assédio, você não sabe quem que é? Como é que você vai fazer? Então, assim, complicado, complexo, e esse é o maior desafio, né?
Eu acho que a melhor forma de utilizar o dado do plano de saúde é esse, é poder usar o maior uso e também usar o plano de saúde para provar ações preventivas. Então, assim, poxa, fazer o plano de saúde ter um desconto para o uso de terapeuta, por exemplo. Poxa, isso pode ser usado para você para mostrar que dentro do seu plano de ação, você disponibiliza terapeuta ou desconto para terapia no plano de saúde. Isso pode ser usado, ao invés de provar que tem o dano, que você age já para prevenir, que se tiver, a pessoa vai ter como se cuidar e ter um acompanhamento constante. Então, o dado é essencial, temos que usar com cuidado, mas usar. Gente, é por isso que a gente paga advogado, né? Você olha para aquilo e fala assim, eu estou ferrado. Não, você não está ferrado, é a sua chance. A Silvana Gonçalves pergunta para a Gabriela, na área comercial, onde a pressão por metas é constante, como a liderança pode garantir o desempenho sem gerar risco psicossocial? E você poderia dar um exemplo? Vamos lá. As metas vão continuar existindo, gente. A gente vai continuar tendo que dar conta ali da nossa atividade de trabalho. A diferença é que eu preciso oferecer meios para que esse funcionário consiga atingir a meta. Então, eu não posso estabelecer, olha, você hoje tem uma meta de vendas fora do estado e não tem um plano para isso, se vira, vai lá e consegue para mim. Né? A gente precisa ter uma estratégia. Então, essas metas precisam considerar objetivos tangíveis e meios, procedimentos para que isso seja alcançado. A gente tem que ter um plano, não só uma meta, a gente tem que ter um plano. Para isso, a gente pode precisar realmente da integração ali de outros setores para desenvolver esse fluxograma, desenvolver meios de ação, mas as metas elas vão continuar existindo. O setor comercial ele é muito questionado realmente, né, porque a gente sabe que tem inclusive um ponto que traz até mesmo na NR17, né, o trabalho é remunerado por produção e às vezes na área comercial é remunerado por produção, você tem uma meta de vendas. O importante é que isso tenha ali um limite, até mesmo em relação às jornadas de trabalho. Então, às vezes o funcionário ele tem uma meta para ser atingida e você vai sair daqui a hora que você conseguir fazer 100 prospecções. Antes disso, ninguém sai do escritório. Então, a gente precisa ter ali a clareza, né, da organização do trabalho, de tudo que aquele funcionário precisa atingir para alcançar a meta, mas as metas elas vão continuar existindo. Não tem como, a gente precisa de produtividade para a indústria continuar existindo, para os comércios continuar existindo. A gente vai continuar tendo essa cobrança dos funcionários, mas a gente precisa oferecer meios, treinamentos, capacitação, fluxo de trabalho, apoio de liderança para que ele consiga atingir esses objetivos. A questão agora, Gabriela, pergunta do Felipe. Quais são os sinais físicos, se é que eles são evidentes, mais comuns, né, de que o estresse está afetando o trabalhador? Isso afeta a sua postura, reclamação de dor muscular? O que pode ser um indicativo precoce de que um problema psicossocial está se instalando? Tem alguns indicativos, sim. Falando da parte física, né, a gente acaba concentrando atenção em alguns pontos. Então, trapézio, lombar e alopécia, queda de cabelo. Né? Talvez a alopécia a gente não consiga enxergar tão claramente dentro do posto de trabalho, mas aquele funcionário todo dia está com salompas, todo dia está com a almofadinha ali atrás da cadeira, pode ser um indicativo, sim, de repercussão, né, de alguma questão ali relacionada à ansiedade, ao estresse. É lógico, a gente tem que investigar. Pode ter, o funcionário pode ter uma hernia de disco, ele pode estar com uma cadeira inadequada, ele pode estar com um posto de trabalho, né, que não está ajustado, mas pode sim ter uma repercussão física disso. Além disso, também falta de foco. Né? O funcionário tem dificuldade de se concentrar nas atividades, ele não consegue mais organizar ali a rotina, os entregáveis, então esse é o sinal mais claro da ansiedade. A ansiedade nada mais é, por exemplo, que um pensamento acelerado. Então a gente não consegue focar em uma atividade, a gente não consegue mais dar conta dos entregáveis, a gente se perde ali nas datas, se perde no calendário, se perde nos e-mails. Então, por isso que entrou ali também na apresentação, a gente falando um pouquinho de gestão de tempo. A gente sabe que quando está dentro da empresa, tudo é urgente. Quanto eu preciso entregar isso? Semana passada, vamos lá, corre aí. Então, a gente precisa ter ali uma matriz de priorização, né? Do que a gente precisa atacar primeiro, o que é mais crítico, como que a gente organiza, para conseguir organizar ali no campo cognitivo antes de que isso se torne um processo de repercussão física. Ainda falando
possíveis ações, né, de melhorias, possíveis implementações que a empresa pode fazer. Estimular não só a realização de pausas, mas pausas efetivas, eficazes. Às vezes a empresa tem uma pausa, mas nessa pausa o funcionário tem que fazer o preenchimento de um checklist. Gente, não é pausa, pausa é pausa, tá? São 8 minutos que esse funcionário vai pausar. E se ele trabalha em pé, ele tem que ter a possibilidade de estar sentado. Se ele trabalha mandatoriamente sentado, ele tem que ter a possibilidade de sair do posto de trabalho, ficar em pé. E outros programas também que a empresa pode trazer para esse ajuste. Então, tem empresa que já tem um Gympass, que já tem um programa de qualidade de vida, estimula o uso. Às vezes a empresa tem essa contratação e não estimula o uso pelo funcionário. Tudo vai contribuir, né? Embora algumas coisas estejam ali fora da esfera, a gente não vai conseguir, você oferece o benefício, você não consegue garantir que o funcionário vai utilizar o benefício, é importante estimular e evidenciar isso dentro do posto de trabalho, né? Um plano de academia, às vezes, parece que não vai ter repercussão no papel psicossocial, mas se o funcionário está tendo ali já uma repercussão física relacionada a um quadro de estresse, a gente precisa dar ferramentas para que ele consiga também ajustar, né? ter uma medida de controle disso antes que vire um problema instalado. Uma dorzinha na coluna hoje, repetidamente, sem a capacidade de recuperação, ela pode se tornar um agravo, pode se tornar um outro quadro um pouco mais grave, porque aí já vai exigir outros tratamentos, o funcionário ele já não vai ali mais precisar só de um tratamento pontual, ele vai precisar fazer uma fisioterapia, vai precisar de um tratamento com ortopedista, aí a gente já está cascateando, já vai aumentar lá o uso do convênio e tudo mais, e quando vier um afastamento, talvez já não seja um afastamento pontual, então é importante ter bem claro todo esse ciclo de integração. Gente, a pergunta agora é do Dr. Gabriel para a doutora Tatiana. Prestem atenção como um advogado faz pergunta para outro advogado. Vocês vão ver como é que funciona a cabeça dessa gente. Olha só que beleza, olha. Como funciona o canal de denúncia anônima para se evitar denúncias falsas? Olha só, vai usar o canal para denúncia falsa, com motivação de vingança ou revanchismo. E aí vem a questão técnica, assédio moral vertical ascendente, de baixo para cima. Só um advogado para pensar numa coisa dessa. Como é que ele fala que era mim, mãe? É uma pergunta muito relevante. A primeira coisa que é muito relevante é como é que você é anônimo, né? Então, naquele exemplo lá anterior, como é que eu deixo que a pessoa não possa se identificar? Ela fala, estou sofrendo assédio, eu não sei quem que é. Como é que eu vou fazer? Então, o melhor é você garantir a privacidade. Por isso que eu falo de usar um terceiro. Então, assim, o que eu vou garantir é que o seu nome não vai ser divulgado dentro da empresa e que você vai ter essa garantia. Mas o terceiro que receber essa notícia vai saber quem que é para poder apurar. E essa informação é relevante, inclusive, para evitar revanchismo. Então, assim, e não é brincadeira, tá? Eu já vi, aposto que o Dr. Gabriel também já viu, é comum do assediador, às vezes, fazer denúncia de quem é assediado para falar assim, não, mas ó, ele também me assedia, ele também é um problema. E mentirosa, assim, caluniosa. Já tive de briga por... E aí é normal, né? Quando está naquela disputa, e isso é uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado, de criar um ambiente em que você avisa duas pessoas que têm uma posição só e que elas estão disputando essa posição. A ideia toda já é ruim, porque você não devia abrir, você devia analisar por você mesmo, né? Mas abriu, aí essas duas pessoas estão disputando a mesma posição, uma denuncia a outra, ou o contrário. Então, eu acho que a melhor forma é o canal externo. O canal externo ele consegue olhar, saber quem que o que foi e fazer a apuração. Então, ouvir com a integridade de ser um terceiro, não estar dentro da empresa, e apurar se isso é verdadeiro, se não é, se isso merece um plano de ação ou não. Então, sem ser terceiro, fica muito difícil. Vocês pensam que acabou? Tem a continuidade da pergunta. Olha lá, Gabriel, olha lá. Tema: dispensa discriminatória. Olha como o negócio é cabuloso. Quais são os riscos de se desligar um trabalhador adoecido? A NR1 pode auxiliar na defesa da empresa com relação à dispensa discriminatória? Esse é o maior medo, que é o que eu falei, né? A gente se preocupa muito quando sai, mas a gente tem que se preocupar como volta e como é que a gente vai conduzir depois que volta. Porque a gente tem visto grande parte desse aumento de assédio moral
é com a alegação de dispensa discriminatória. E assim, eu tenho um caso que para mim é icônico, que é o que me deixa mais irritada, é uma pessoa que voltou porque o médico dele pediu para ele voltar, que falou que estava apto, chegou, teve o desligamento, que era um afastamento pessoal, não tinha mais a posição, e aí alegou dispensa discriminatória. Então, assim, poxa, ou bem ele estava apto, ou bem ele não estava apto. Se o seu médico falou que você estava apto, como é que você não está? E essas são as coisas que a gente enfrenta como empregador, né? E esse é o desafio. Então, qual é o desafio? Documentar. Ter a guarda. Então, assim, se o seu médico falou, eu quero um laudo dele falando. Porque aí eu vou ter o laudo. Se não tem nexo, se não tem nenhuma, eu vou ter que ter o cuidado de ter toda a análise. Então, eu vi o setor, a meta estava dentro do que era atingível, eu vi não tinha nenhuma denúncia relacionada, tinham aspectos pessoais. Então, quais eram os aspectos pessoais que a gente tinha ciência? Perdeu um neném, a esposa acabou de sofrer um aborto, ou está tomando remédio para emagrecer e... Não sei, mas tem várias outras coisas. Perdeu alguém próximo, perdeu um pai. Já tem histórico? É uma pessoa que já teve, em outros momentos da vida, histórico de ansiedade, depressão? Então, tudo isso pode ser usado, pode e deve ser usado em nosso favor para afastar o risco da dispensa discriminatória, que tem crescido. Tem crescido, inclusive, com relação a etarismo. A gente fala pouco, mas está chegando. Então, tem muita questão de pessoas com 60 anos que a gente tem que pensar que a gente está se aposentando cada vez mais tarde. Eu não sei nem se eu vou aposentar, mas está todo mundo se aposentando mais tarde. Então, hoje em dia, 60 anos não é uma pessoa que precisa se recolocar no mercado de trabalho. Ela precisa do trabalho. E ela ser desligada tem sim estudos de dificuldade de reintegração. Então, a gente tem que pensar que também estão usando isso para etarismo, para a mãe que acaba de ter filho e retorna da licença maternidade. Então, tem várias outras coisas, que não só a doença mental, que a empresa tem que tomar de cuidado para evitar o risco da dispensa discriminatória. Eu estou numa posição de poder, eu estou segurando o microfone. E eu expus o Gabriel aqui com um objetivo não de humilhá-lo, não, mas de quebrar o clima e tudo mais. Dentro da empresa, se o chefe faz isso com o subordinado, o que acontece? Tem a exposição e a exposição. O que você fez foi só retomado, tipo, olha como o advogado faz, até enaltecendo, né? Que um advogado tem uma capacidade de escrever a pergunta muito mais bem fundamentada, né? Porque ele sabe quais são os termos. Agora, se chama atenção, então, assim, uma pesquisa de entrega de faturamento. Olha, a gente vai fazer uma apresentação aqui sobre os números do setor. E chama atenção, olha, e o setor comercial não atingiu. Pode ser, mesmo que não seja individualizado, pode ser como um assédio organizacional. Por isso que eu falo, a gente tem que tomar cuidado, porque essa tese que está crescendo muito é o assédio organizacional. A empresa age de uma forma constrangedora, ela age de uma forma assediadora. Então, ações que a empresa faz, como divulgação de atingimento de meta para o setor, ou do melhor ou pior setor, ou problemas, pode e será usado contra a empresa como uma forma do assédio organizacional. Então, assim, não só não chamar a atenção individualmente, não chamar a atenção também no coletivo. Tatiana, mas aí como é que eu faço? Né? Eu não posso fazer nada, eu posso colocar a meta tem que ser atingida. Se a meta é atingível, como é que eu cresço? Porque a minha meta como gestor não é atingível, né? A minha meta como empresa eu não consigo atingir. Tem mecanismos, então assim, é isso que eu falo, tem que ser criativo. Então eu coloco uma meta atingida. E aí eu premio, que isso é um outro benefício que a gente tem por lei. Então prêmio não tem nem natureza salarial. Eu premio quem ultrapassa a meta. Aí eu estou dando realmente um incentivo para o meu empregado para ultrapassar essa meta. Eu estou provando que a minha meta é atingível. Eu vou economizar INSS, FGTS, isso que não tem natureza salarial, dessa terceira. E eu vou incentivar por remuneração, por bônus de incentivo, ao invés de incentivar por exposição, por gritar, por chamar atenção em público. Não preciso disso. Eu tenho meios melhores de fazer isso, que vai gerar um engajamento maior. Por que eu vou
fazer da pior forma. Eu vou fazer da melhor. Eu vou fazer da que vai me gerar resultados mais fáceis. Gente, eu preciso encerrar. Tem um monte de perguntas aqui. Tá chovendo, o pessoal se engajou mesmo. Então, o que a gente vai fazer? Vamos encaminhar as perguntas para os palestrantes. As palestrantes respondem e a gente manda de volta para vocês. Então, a gente tem o número de telefone que gerou a pergunta, mesmo que a pessoa não se identificou, o canal está estabelecido. Eu quero agradecer demais a Tatiana e a Gabriela, quero pedir desculpas para o Gabriel, espero não ser vítima de nenhum tipo de ação por assédio. Eu só estou me piorando a minha vida. E quero aproveitar e pedir para os diretores da SECRE para subirem aqui e fazerem o fechamento e se possível, já avisar qual é o próximo café empresarial, se já estiver no radar de vocês. Obrigado, Guto, obrigado, Gabriela, obrigado, Tati, foi excepcional. Imagino que tenha muita dúvida, tá? Eu também tenho, a Tati também tem, imagino que a Gabriela também. O que a gente falou da associação, desse esquema associativo, é exatamente isso. A gente sentir a dor, e a gente sente, porque todo mundo tem que pensar. O número vai para a tela, então. E a gente pensar propositivamente. Então, acompanha as redes da SEC, a gente está para lançar um grupo de estudo de relações de trabalho, tá? Para a gente ter isso daí, para a gente ter troca. O mais importante de assistir uma palestra é trocar. Falar, aconteceu isso comigo, fiz isso. Para a gente tentar usar da criatividade, né? A gente não tem fórmula pronta, então a gente tem que construir junto. Então, agradeço novamente a presença de todos, né? Passar para o Eduardo aqui, e o café continua lá embaixo depois. Perfeito, pessoal. Nós temos aqui um grupo de relação sindical, que normalmente quem participa mais é o pessoal da área metalúrgica, industrial, né? E esse grupo é bem ativo. Se você tem uma empresa, quer entrar nesse grupo também para ouvir, para participar dessas coisas aqui, porque é realmente assim, hoje eu estava aqui assistindo a palestra, né? E falei para a Ellen, no RH, vamos pegar os dois materiais, vamos fazer uma reunião. Ele é meu advogado, eu gostei do termo empresarial trabalhista, trabalhar nesse foco, né? Então eu falei, vamos pegar os dois materiais, vamos fazer uma reunião, e às vezes é isso, né? Reler de novo, verificar o que a gente está fazendo, se está dentro do nosso... E falar o seguinte, né? É uma somatória de coisas, né? Lá na FECAL a gente tem um SESI, ginástica laboral, daí você vai fazendo umas coisinhas que você vai vendo que vai somando, vai puxando o pessoal para uma vida mais assim, mais saudável, né? Usar a CIBAT, né? A gente estava vendo com a Bruna em saúde mental, né? Então você começa a fazer coisas, são pequenas, uma empresa pequena, mas a gente vai saúde mental, ginástica laboral, vai fazendo algumas coisas que vai mostrando que a gente está nesse caminho, vai se documentando e vai ficando um ambiente melhor. Hoje a grande dificuldade nossa é contratar pessoas e elas ficarem lá, né? Assim, a gente tem gente com 20 anos de fábrica, 15 anos de fábrica, mas a rotatividade do pessoal que entra novo é muito rápida. Então, tudo isso que a gente está falando aqui vai nos ajudar a ter melhores trabalhadores, um ambiente melhor. Basicamente isso. Legal, gente. Muito obrigado. Se você puder deixar o microfone com a Tati aí. Eu queria fazer um complemento sobre aquela história que eu contei do caso de assédio das pessoas do comercial com os clientes sofrendo assédio dos clientes, e eu falei que a empresa levou um tempo para descobrir isso. Eu esqueci de contar como é que o milagre aconteceu. O chefe da área comercial era um homem. Quando foi substituído por uma mulher, os casos apareceram. Então não é tão difícil assim resolver os problemas. Essa história me lembrou de uma outra coisa que a gente esquece também, né? Então vamos lembrar, terceirizados, a empresa, se o terceirizado trabalha dentro da empresa, também é responsabilidade da empresa cuidar deles. Casos famosos de assédio envolvem muito o pessoal da empresa. Então vamos pensar, né? No ambiente, o pessoal da empresa, vem a mocinha limpar, é o cara que dá aquela encoxada, que chama, vem aqui limpar aqui, essa sala vazia. Isso acontece, infelizmente, com frequência. E nós estamos falando de uma população que tem mais constrangimento de falar.
Porque às vezes, se ela não está ali, a terceirizada não tem posto para colocar ela em outro lugar. Então, se ela fala, ela perde o emprego dela. Então, é como incentivar também os terceirizados para reportar. É claro que, principalmente em assédio sexual, que acontece mais com mulheres, quanto mais liderança feminina a gente tiver, com certeza mais fácil a gente vai atingir de que esses assuntos evoluam e que a gente atinja um ambiente saudável para a gente trabalhar, porque a gente sabe que, enfim, é impossível, né? A gente está aí sujeita só de sair de casa, mas pelo menos no trabalho a gente tem um pouco de conforto de não ser assediado, já ia ser bastante legal, né? Que ali a gente estivesse seguro. Então, garantir isso exige esse olhar cuidadoso e palestras mesmo de informação do que é, porque no caso, a gente ficou sabendo por conta de ter tido palestra. Então, se ninguém tivesse ouvido, talvez ela nunca teria reportado. Legal. Eu vou tomar isso como uma participação final da Tatiana e vou entregar o microfone para a Gabriela. Gabriela, o que você quer trazer que você acha que é importante arrematar e que nem não foi falado? Acho que a gente falou bastante coisa, como o doutor também falou, nós temos várias dúvidas ainda, né? Vamos construindo juntos, mas é importante a empresa... tem muitas dúvidas, né? Como vai funcionar a fiscalização a respeito disso, como que a empresa, que os auditores vão chegar, mas foi falado bastante da questão da proatividade. Então, antes de pensar na fiscalização, antes de pensar na repercussão financeira disso, vamos pensar na repercussão financeira que a empresa às vezes já tem pago com esses afastamentos, com a necessidade de repor um posto de trabalho, com o funcionário adoecido. Então, vamos trabalhar realmente proativamente, fazendo todos os levantamentos, implementando as ações, né? Tem vários canais, várias opções, várias medidas aqui de mitigação foram apresentadas, acho que tem várias outras para serem discutidas também. Busquem, né, os pontos de apoio das indústrias, as associações para as discussões são muito ricas, porque a gente vai começar a ter uma avaliação, né, do que de fato é eficaz ou não, a partir de agora, que as empresas vão fazer essa implementação, vão avaliar o que de fato funciona, o que não funciona, o que é melhor para cada setor, de acordo com o escopo da empresa, né? A gente também citou aqui que o escopo de uma empresa pequena vai ser diferente de uma empresa um pouco maior, que tem os setores ali mais subdivididos, mas eu acho que o importante é lembrar que a responsabilidade é compartilhada, então não é só do técnico de segurança, não é só do médico do trabalho, não é só da gerente de RH, mas é uma responsabilidade compartilhada que toda empresa vai conseguir aí atuar em conjunto e trazer melhorias tanto para a questão empresarial como também para o corpo operacional. Legal. Gente, não esqueçam, proatividade é importante, mas proatividade rima com ansiedade. Então, cuidado com a proatividade. E a gente vai fazer um sorteio de alguns brindes. Eu vou